seu atalaia pra tocar trombeta e avisar o povo. E aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, e a espada vier e o abatendo, a atalaia seu sangue não será cobrado. Mas toque a trombeta, atalaia, toque pra avisar o povo. Toque a trombeta, atalaia, e não deixe perecer meu povo. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando, possa estar dominando cada vida, cada coração nesta noite. Amém? Mais uma vez estamos aqui, agradecidos ao Senhor pela oportunidade de compartilhar com os irmãos a palavra que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Que em tudo o Senhor seja glorificado, exaltado seja o seu santo nome. Amém? Somos da Igreja Batista Nova Filadélfia em Colégio. Se você puder depois entrar, apertar ali o coraçãozinho. Daqui a pouco esse vídeo vai estar também no YouTube. Você pode se inscrever, dar o seu like. Amém? Para que as portas dessas redes sociais possam continuarem abertas para a pregação do Evangelho. Amém? Então, estamos trazendo uma palavra do Senhor, né? Que está no livro de Ezequiel. O profeta Ezequiel, que fala a respeito do atalaia. Amém? Então, nós vamos dar uma olhada, verificar, né? Pedir a Deus a direção, para que a gente possa entender o que é um atalaia, qual é a função do atalaia, qual é o objetivo de um atalaia. Amém? Então, eu vou ler primeiramente Ezequiel capítulo 2. No capítulo 2 de Ezequiel, nos 3 primeiros versículos, assim diz o Senhor. Ele me disse: Filho do homem, põe-te em pé, e então falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito Santo, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que ele me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até este mesmo dia. Amém? Porque eu li esses versículos, no capítulo 2, falando a respeito de convocação. Ou seja, convocação, a vocação de Ezequiel. Amém? Então, eu quero ler também com os irmãos o mesmo livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33. Veio a minha palavra do Senhor: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o construir por seu atalaia, e ele vir que a espada vem sobre a terra e tocar a trombeta para avisar o povo, então se alguém ouvir o som da trombeta, mas não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a cabeça do atalaia. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre aquele que foi avisado, mas não atendeu. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida.
Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta para avisar o povo, e se a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue eu vou requerer da mão do atalaia. A ti, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Amém? Então, que Deus nos abençoe com a leitura da sua santa e gloriosa palavra. Aleluia! Então, o que é um atalaia? Um atalaia é um sentinela. Um atalaia é um guardião. Um atalaia é aquele que avisa do perigo eminente, perigo que está por vir, do inimigo próximo, do inimigo que está batendo a porta. Então, o atalaia tem esta função. E ele usa, muitas das vezes, a sua voz para alertar e muitas das vezes também usa um instrumento, né? No caso seria, vamos dizer assim, uma trombeta. Usa a trombeta para tocar. Tocando a trombeta, né? Ele avisaria que algum perigo está se aproximando. Então, atalaia é aquele que guarda e deve ser, e no nosso caso, né? Ele deve ser um profundo conhecedor da palavra. Por quê? Porque ele tem a missão de guardar, ele tem a missão de orientar, ele tem a missão de mostrar o melhor caminho. E aí então ele precisa ser, primeiro, vocacionado. Ele precisa ter a vocação de um atalaia. Ou seja, ele tem que ser uma pessoa que tenha as características de um atalaia. Algumas características de um atalaia. Ela tem que ser uma pessoa de coragem. Um atalaia tem que ser uma pessoa corajosa. Por quê? Porque um atalaia não pode ter medo de falar, não pode ter medo de gritar, não pode ter medo de tocar a trombeta. Não pode. Um atalaia tem que ter essa coragem. Um atalaia tem que ter a característica de despreendimento, de boa vontade, né? de fazer aquilo que lhe chega à sua mão. Então, aquilo que ele está para fazer, ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele se coloca à disposição para fazer aquilo que é a sua missão. Um atalaia, ele tem que ter uma característica de resistência, resiliência, resistência, ou seja, a capacidade de enfrentar problemas, enfrentar desafios. Por quê? Porque ser um atalaia não é fácil. Então, ele vai ter que pagar um preço para ser um atalaia. E ele tem que ser uma pessoa de coragem, uma pessoa desprendida, uma pessoa que é capaz de não se curvar diante dos problemas e das dificuldades. Ele tem uma missão, e essa missão é maior do que todos os seus desafios, de todas as suas dificuldades. Esse é
o atalaia? O atalaia tem que ter essas características de ser uma pessoa destemida, de ser uma pessoa que se coloca, né, nas mãos de Deus e diz: eis-me aqui, usa-me da maneira que tu queres, da forma que tu queres. Então, é uma pessoa que tem que ter uma característica de confiança em Deus absoluta, do seu chamado, da sua vocação. Então, ele é vocacionado e quando ele é convocado pelo Senhor, e ele aceita de bom grado a missão que lhe foi destinada, que lhe foi proposta. Mesmo que para isso, né, ele tenha lá as suas muitas dificuldades para enfrentar. Essa é a vida, né, de um atalaia. Um atalaia, ele pode, né, muitas das vezes, estar vivendo um momento bom, saber viver um momento bom. E às vezes esse mesmo atalaia, ele tem que aprender a viver um momento que não é bom. Por quê? Porque ele é um guardião, ele é um sentinela, né? E ele se preocupa com a palavra de Deus para que ela seja cumprida no meio do povo, para que o povo seja abençoado. Então, essa vocação dele, essa convocação do alto para a sua vida, então, determina que ele seja uma pessoa, né, que esteja vivendo de acordo com aquele momento que as coisas estão ao seu redor, né? No campo da sua ação, no campo da sua atuação. Como exemplo, nós podemos dizer assim: às vezes você está passando um momento muito bom na igreja, né? As coisas estão fluindo, Deus está abençoando, os corações estão animados, os corações estão entrelaçados, né? Então, as bênçãos do Senhor vão sendo derramadas, e ali o atalaia, então, ele vem e traz, né, aquela palavra de bênção, aquela palavra amorosa, aquela palavra gostosa, né? E está vivendo aquele momento, né? Aquele momento gostoso de festa, de alegria, de gozo, né? Que muitas das vezes nós passamos a viver esse momento na casa do Senhor, no reino de Deus. Mas nós também sabemos que muitas das vezes, né, algumas coisas acontecem de forma diferente. Às vezes, por exemplo, a igreja está passando, né, por um momento difícil, está havendo uma certa resistência, uma desobediência, né, uma falta de amor com a causa do Senhor, né, e tal, uma displicência, uma coisa qualquer. Então, é necessário que o atalaia venha e enfrente aquela situação. E então, naquele momento, né, o atalaia tem que estar preparado para trazer uma palavra de vida, uma palavra amorosa, uma palavra do coração de Deus, mas que vem direcionada através de uma correção, através de uma orientação, através de uma exortação. Porque toda a palavra de Deus é inspirada.
toda a palavra de Deus é boa. Então, né? Tudo aquilo que fazemos de Deus, tudo aquilo que fazemos em Deus, para Deus, de forma correta, né? Glória a Deus. Vamos ser elogiados, vamos ser abençoados e tal. Mas quando nós estamos cometendo algum deslize, alguma coisa, né, que pode trazer um perigo para a nossa vida, o que o atalaia tem que fazer? O atalaia tem que tocar a trombeta, tem que dar o aviso que o perigo está chegando, o perigo está se aproximando. E essa é a função do atalaia, essa é a função. E aí dele se ele não fizer isso, porque o Senhor está dizendo, como nós acabamos de ler, se o atalaia vir chegando o perigo e ele não avisar, a culpa de tudo que acontecer por conta dessa falta do aviso será dele. Será dele. Então, o atalaia tem esse compromisso, né, de ser aquele que guarda, aquele que zela, mas aquele que avisa. E avisar, né, tem várias conotações, tem vários desdobramentos, né? Então, você muitas das vezes avisa elogiando e avisa também chamando a atenção. Então, o atalaia, né, ele tem que estar sempre pronto para defender os ataques, né, do inimigo contra o reino de Deus. E quem é o reino de Deus aqui na terra? Sou eu, sou você. Nós pertencemos a esse reino. Que estamos sendo atacados, né, sempre. Então, nós precisamos, né, que o Senhor venha e nos auxilie, colocando homens e mulheres que estejam dispostos a tocar as trombetas, para que o povo seja avisado. Né? Nós temos, porque nós precisamos compreender que Deus vai requerer dos atalaias toda a alma que lhe foi entregue. E a Bíblia diz que uma alma somente vale mais do que o mundo todo. Então a cobrança não será pequena, a cobrança será muito grande por parte de Deus para com os atalaias. Então o atalaia ele tem que ter uma responsabilidade muito grande. Ele tem um compromisso muito grande com Deus, para que o nome do Senhor, né, de forma nenhuma venha a ser envergonhado e nós possamos cumprir a Bíblia Sagrada. Então, se um atalaia, né, ele não cumprir a Bíblia Sagrada, então, né, se ele é que dá o aviso, se ele é que orienta, se ele é que mostra o perigo, se ele que toca a trombeta, então, se ele não tocar, se ele tocar na hora errada, entende? Se ele tocar, então, né, as coisas vão tomar um rumo contrário, né, à vontade do Senhor. Então, a cobrança de Deus sobre a vida do atalaia é muito grande, né? Não pode haver negligência. O atalaia, né, ele pela sua vocação e pela sua convocação, ele tem que saber que é um homem, que é uma mulher, que estão debaixo do poder e da autoridade do nome do Senhor, para tocar a trombeta em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Né? Não pode haver limitações. Não pode haver medo. Não pode haver preocupação.
Ah, tal, não posso falar assim porque senão vai acontecer assim, não posso fazer isso porque o outro não gosta, não sei o que. Não, o atalaia é aquele que tem a vocação e foi convocado. Nós lemos aqui, né? Em Ezequiel capítulo 2, levanta, fica de pé que eu quero falar com você. Estou te enviando. Então, o atalaia é um enviado no meio do povo para tocar a trombeta, diante, né, de todas as circunstâncias que pode estar colocando o reino de Deus, principalmente a igreja do Senhor, em risco. Em risco. Né? Então, o povo, né, o povo de Deus, ele tem que estar disposto a ouvir toda a verdade. Toda a verdade. Não pode ficar ouvindo só aquilo que lhe agrada. Né? Lá em Ezequiel, capítulo 3, ele continua falando. Né? Ele continua falando que o povo, né, não quer ouvir. O povo não quer ouvir o que precisa ouvir. Não quer ouvir. Não quer. Entende? O povo não tá interessado em ouvir o que precisa ouvir. O povo quer ouvir, né? Ah, tudo vai dar certo. Ah, tudo é só vitória na sua vida. Ah, você espera que não sei o quê. Você tem que aguentar o processo para não sei o que, não sei o que lá e tal. E vai enrolando aqui, enrolando ali, enrolando aqui. Parece que todo mundo tem medo de falar a verdade. A verdade. Entende? Não é assim que as coisas funcionam somente do reino de Deus. É claro que tem, né? É claro que tem a palavra que levanta, a palavra que faz com que você permaneça de pé, né? A palavra que te impulsiona, a palavra que te coloca para cima, a palavra que faz você se sentir, né, bem. Isso é maravilhoso. Tem sim, claro que tem. A Bíblia Sagrada é um mundo maravilhoso, inesgotável, de palavras nesse sentido. Mas também a Bíblia Sagrada convoca homens e mulheres para ter a coragem de chamar a atenção do seu povo, de corrigir, de alertar as ovelhas, o que estão fazendo, por onde estão indo, como estão caminhando, como estão vivendo. Essa é a função do atalaia. Pela sua vocação, Deus o convocou. E ele não pode abrir mão desse ministério. Entende? Não pode. Eu e você precisamos ter uma atalaia sobre a nossa vida. Nós precisamos ter uma atalaia da nossa vida que tenha coragem. Que tenha coragem de falar sobre a bênção, mas de falar sobre o juízo. De pregar toda a palavra do Senhor. Então acertei, glória a Deus. Eu errei, chama atenção. Corrige. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Então, nós temos que ter homens e mulheres preparados para isso. Né? Uma vez eu estava conversando com um pastor, ele disse, e tal, não sei o que, eu tenho muita dificuldade, eu não gosto de chamar a atenção de ninguém. Eu não falei nada para ele, mas eu pensei assim, meu Deus, mas ele é um atalaia. Mas como ele vai ser um atalaia se ele está dizendo que não gosta de chamar a atenção de ninguém? Então eu espero, né? Pensei comigo, né? Espero que ele tenha um rebanho, né? Tudo certinho, tudo correto,
que o rebanho, que ele esteja, né, à frente, nunca venha enfrentar nenhum perigo e tal, né? Porque... né? Entendeu? Não. Eu sou um pastor. Eu sou chamado a atenção. Entende? Eu sou chamado a atenção. E aí, quando eu sou chamado a atenção, eu faço a avaliação daquilo que fui chamado. Se foi correto, eu baixo a cabeça. Sim, senhor, sim, senhora, é isso mesmo. Eu errei, tal, não sei o quê, tal, e vou. Entende? Mas eu preciso de um atalaia. Eu preciso de um atalaia. Mas eu não preciso de um meia atalaia. Eu preciso de alguém que saiba tocar a trombeta. Porque tem muita atalaia que não sabe tocar a trombeta. Ou se sabe, não quer tocar a trombeta. Nós precisamos de homens e mulheres, verdadeiros atalaias no nosso meio, que tenham a coragem de tocar a trombeta. Porque nunca, em toda a história da humanidade, a igreja nunca esteve precisando de tantos homens e mulheres que pudessem se levantar como verdadeiros atalaias, completos, que toque a trombeta em todos os perigos e em todas as circunstâncias. Mesmo que o povo não queira ouvir, como nós lemos aqui em Ezequiel, né? Que o povo chega a botar a mão para tapar os ouvidos, para não ouvir, mas toca, porque você faz aquilo que Deus determinou sobre a sua vida. Nós não podemos abrir mão daquilo que Deus colocou sobre a nossa vida. Por isso que ser um atalaia não é fácil, não é fácil. Tem que ter a vocação e depois tem que ter a convocação. Entende? O atalaia tem que ter a vocação, tem que ter essas características, né? De um homem, de uma mulher, entendeu? Com tenacidade, com coragem, com despreendimento, entende? Tem que ter. E tem que ter a convocação. Não é se chamar, mas é ser chamado por ele. Né? E aí aquele que chamou, garante. Né? Então, nós temos que pedir a Deus, né? Porque o sangue dos justos, o sangue dos ímpios e o sangue dos desviados está sobre a cabeça do atalaia. Você sabia disso? É aquele que tem o poder, é aquela que tem o poder, a autoridade da palavra de Deus sobre a sua vida. Então, ele tem que ser um propagador, uma propagadora da mensagem, da palavra de Deus, para o coração, para a vida de todo mundo. Então, está aqui em Ezequiel, como nós lemos, tanto no capítulo 3 como no capítulo 33. Né? Então, se o ímpio morrer, né, e eu não tiver pregado para ele, o sangue dele vai ser requerido do atalaia. Agora, se o atalaia tocou a trombeta, né, para o ímpio ouvir, e o ímpio não quis ouvir, então, né, o sangue foi retirado da minha cabeça. Deus não vai me cobrar nada. O justo, a mesma coisa. O justo, né? O justo ser chamado a sua atenção. Não é porque a pessoa está na igreja, não é porque a pessoa aceitou a Jesus, não é porque a pessoa... Não. Entendeu? Paulo resistiu a Pedro, porque Pedro estava deixando a desejar naquele momento. Entendeu? Então, Pedro andou com Jesus, né? E tal, mas estava dando
uma deslizadazinha, e Paulo resistiu. Entendeu isso? Então, todos nós somos passíveis, né, de sermos alcançados pela palavra do Senhor para nos orientar. Então, se o atalaia tocou a sua trombeta em nosso favor, então nós temos que nos alertar naquele momento e receber a orientação, de acordo com a palavra do Senhor sobre a nossa vida. Então a Bíblia está dizendo que se o ímpio morrer, né, mas se foi pregado para ele, então ele morre no pecado dele. Eu não sou atingido. A Bíblia diz, se o justo morrer, mas foi-lhe alertado, tocou a trombeta para ele, então Deus não vai requerer nada de mim desse justo. Ele vai ter que se entender com Deus, mas não vai requerer nada de mim. A Bíblia está falando também do desviado, aquele que conhece a Deus, mas por qualquer motivo está desviado da presença do Senhor. Né? Entende? Então, se ele morrer, quer dizer, se ele morrer espiritualmente, se ele sair da igreja, se ele for embora, se ele for tal, né? Ou até morrer fisicamente, mas você, como atalaia, pregou, tocou a trombeta, né? Tal, tocou todas as notas, não só aquelas notas que interessam, mas todas as notas você tocou, então Deus não vai requerer desse atalaia o sangue desse que se perdeu, desse que se foi. Né? Então, por isso é que é muito importante que o atalaia tenha toda a liberdade, que ele tenha toda a coragem para poder abrir a sua boca e pregar toda a palavra de Deus, para orientar. E ainda mais num mundo tão moderno, num mundo tão rápido, né? Como nós estamos vivendo hoje. Antigamente, né? Há 50 anos atrás, nós estávamos na igreja e as coisas demoravam a acontecer e tal. Aí passava mês e mês depois, aí a gente era surpreendido por alguma notícia e tal. E hoje é um segundo, hoje é um minuto, entende? Você se surpreende com as coisas mais bárbaras possíveis, com as coisas mais terríveis possíveis. Você, da onde você menos espera, né? Você se defronta com coisas tremendas, né? E aí você fica como? Como? Como fica um atalaia nesse momento? Como? Acuado, acovardado, inseguro, descompromissado? Não pode, não pode. Entende? Deus convoca Ezequiel, um profeta, né? Ele é um profeta, ele é um sacerdote, né? Ele é da família sacerdotal, né? Então, ele era um sacerdote, conhecedor profundo da palavra do Senhor, né? Acostumado ao serviço do Rei Eterno, né? E ele tinha vocação, e Deus então o convoca. Aleluia. E ele diz, você vai ser um tocador de trombeta. Você vai ser um tocador de trombeta para avisar esse povo, para orientar esse povo, para que esse povo guarde, né, a palavra de Deus no seu coração. Aleluia. Então, que Deus possa continuar levantando homens e mulheres no seu reino, para que sejam verdadeiros atalaias, verdadeiros expositores, pregadores, né, anunciadores das boas novas de forma completa, de forma total e absoluta, sem nenhum medo, sem nenhum receio
sem nenhuma insegurança, para que então o povo possa receber a verdadeira e total palavra do Senhor sobre as suas vidas. Amém? Então, o atalaia é aquele que avisa da bênção e aquele que avisa sobre o juízo. Então, ore por ele, ore pelos atalaias, ore para Deus levantar atalaias, porque, meu irmão, minha irmã, é muito preocupante o que nós estamos vivendo hoje, porque verdadeiros atalaias estão em processo de extinção. Estão em processo de extinção. Entende? Os verdadeiros atalaias estão em processo de extinção. Isso é muito preocupante, porque mais do que nunca o inimigo das nossas almas tem rodeado o rebanho das ovelhas, tem plantado o joio no meio do trigo, tem feito coisas terríveis e tremendas no meio do nosso povo. E somente, meu irmão, minha irmã, homens e mulheres cheios de coragem para trazer a palavra completa de Deus, tocando a trombeta, podem nos abençoar, nos orientar, nos ajudar a permanecer firmes nesse caminho que vai nos levar até a glória celestial. Amém? Que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apesar de estarmos no reino de Deus, o diabo insistentemente continua tentando contra as nossas vidas, para nos tirar do caminho, para nos desviar, para nos afastar, ou até mesmo para que nós permaneçamos, mas não da forma como Deus assim o deseja. E para tanto, mais uma vez, repetindo, é necessário que sejam levantados homens e mulheres nesses fins dos tempos que tenham a coragem de tocar a trombeta do Senhor em favor do povo de Deus na face da terra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração e que você possa, nas suas orações, dizer: Senhor, fala comigo. Fala comigo tudo o que tu tens para falar. Fala comigo tudo mesmo que tu tens para falar. Eu tenho certeza que Deus não deixará de falar tudo o que você precisa ouvir. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu estou aqui com o meu olhinho consagrado, Nós vamos orar para Deus abençoar a sua vida. Amém? Para que Deus possa fazer uma grande obra. E vindo agora aqui o pastor Biratã, O pastor Biratã foi operado, da mão, mas graças a Deus já está em casa, glória a Deus, A minha irmã, a pastora Rosemary, Deus abençoe a sua vida, amém? Outros irmãos que estão nos dando o privilégio. Aleluia? Então pegue aí o seu óleo ungido, Unja aqui a sua testa, amém? Coloque assim a sua mão e vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E queremos te agradecer, ó Deus, por tudo o que tu tens realizado na nossa vida. Senhor, que o nosso coração seja uma boa terra. Seja um coração, Senhor, preparado para receber tudo o que vem de ti. A palavra completa a ser plantada, a ser pregada, a ser anunciada em nossas vidas. Que, ó Deus, na tua casa, na casa do Senhor, no teu reino, não faltem
atalaias, homens e mulheres, cheios de coragem, cheios da tua presença, convocados por ti para falar toda a verdade e ajudar, Senhor, ó Deus, o teu povo a ser livres dos enganos do inimigo das nossas almas. Daquilo, Senhor, que o inimigo vem tentando de todas as formas penetrar na tua igreja. Pai, que ele seja descoberto, que ele seja desmascarado, que ele seja jogado por terra e todas as suas obras sejam desfeitas em nome de Jesus. E que, ó Deus, através do poder e da autoridade delegada aos teus atalaias, ó Senhor, que o amor, a graça, o amor, a justiça, a misericórdia sejam derramadas, Senhor, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo. Aleluia. Para que no nosso meio, Senhor, ó Deus eterno, esteja o amor, esteja a correção, esteja a disciplina, esteja tudo o que for necessário para que as tuas ovelhas tenham uma vida saudável, uma vida abençoada e, acima de tudo, a certeza de que as tuas ovelhas estão caminhando não para o matadouro, mas estão caminhando para o céu. Que tudo isso seja, ó Deus, colocado em tuas mãos santas. Estende a tua mão para curar, para abençoar, para transformar as vidas, Senhor, o corpo, alma, espírito. Não há enfermidade que tu não possa alcançar agora. Aquela, Senhor, que está com câncer, está com nódulo, está com tumor. Deus, envia agora uma palavra e cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós repreendemos todo esse mal, nós repreendemos toda essa enfermidade. Coloca a tua mão de poder agora, Senhor, sobre aqueles que estão sem poder andar, sem poder falar, sem poder enxergar. Senhor, envia agora uma palavra de poder. Deus, aqueles que estão nos hospitais, Senhor, passando por essa dificuldade tremenda. Ah, Senhor, ó Pai, se tem algum servo teu, se tem alguma igreja tua, se tem algo envolvido contigo, Senhor, envia agora uma palavra de vitória, Senhor, de vitória, porque, Senhor, o mundo confia em carros e em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Somente o Senhor tem a palavra de vida eterna, e é nessa palavra que nós oramos, é nessa palavra que nós confiamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã. Aleluia. Que tudo possa correr bem para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que você tenha uma noite de paz, uma noite abençoada e o restante de semana na presença de Deus. Amém? Fiquem todos na paz, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa livrar de todo o mal. Se vocês puderem, né, e não esquecerem, podem fazer essa, é uma simples oração, mas que resume muito bem a nossa vida diária nesse mundo. Senhor Jesus, que tu possa colocar na minha vida homens e mulheres para me abençoar. Senhor Jesus, que tu afaste da minha vida todo homem, toda mulher que tentar me prejudicar. Fecha a boca do leão. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos vós, seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, amanhã e sempre. Amém? Então, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e até terça-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Glória ao Senhor. Amém. Fiquem todos na paz.